Vamos lá, o meu objetivo com esse vídeo é que você saia com a tua oferta pronta, tá? Tô falando de planos, precificação, entregáveis, suporte, consultas, 100%. E nesse sentido, uma boa oferta precisa de 5 características, tá? Margem, planos, ancoragem, boa distribuição e envelope. E esses são os 5 passos aqui, as 5 etapas que a gente vai passar durante esse vídeo. Começando pela margem. O que é a margem? Cara, a tua precificação ela tem que acontecer de uma maneira que seja vantajoso para você, apesar de todos os gastos que você vai ter com o seu atendimento. Então, se você aluga uma sala, se você paga um comissionamento para um parceiro, se você tem que assinar o teu software, você paga a parcela do seu notebook, com todos esses gastos, atender os seus pacientes ainda tem que ser vantajoso. E muita gente não pensa muito nesses gastos quando vai fazer uma precificação. Você acaba fazendo uma precificação muito baixa, você vai lá, trabalha o mês inteiro, atende um monte de gente, e no final parece que não sobra dinheiro, porque você não pensou em quanto ia ficar para você de lucro. Aqui, nos mais de 500 mentorados que a gente tem no front, qual é a precificação que dá uma boa margem e funciona legal para a gente conseguir vender? Basicamente, cobrando ali de 200 a 500 reais por mês, dependendo dos seus entregáveis e dos seus planos. Dá para cobrar menos que isso? Cara, Lucão, dá para eu ter um plano, ou um pacote, ou alguma maneira que eu cobre menos de 200 reais por mês? Até dá, mas são casos extremamente específicos. Então, talvez se você está começando muito agora e você mora numa cidade onde a galera realmente não tem muito grana, uma cidade muito pequena, uma cidade que é difícil de você conseguir mais público, dá para começar com uma precificação mais baixa. Ou quando a gente fala de planos maiores, planos anuais, por exemplo, e eu quero dar um desconto, né, nesse valor do mês, lá no meu plano anual talvez seja 12 de 180, tá? Mas mesmo assim, a gente não recomenda que você vá por esse caminho. É muito importante que você saia um pouco dessa ideia de abaixar bastante a sua precificação para facilitar a venda. Então, cara, eu estou começando agora, eu estou sem nenhum paciente, então eu vou jogar meu preço lá embaixo para que eu consiga captar mais pacientes ou captar pacientes com mais facilidade. Isso funciona? Isso funciona, óbvio. Se você começar a vender um plano trimestral por 150 reais, né, no total 50 reais por mês, é claro que você vai fazer venda com muito mais facilidade. Mas qual que é o problema? Quando a gente começa numa precificação mais baixa, com a ideia de aumentar isso com o tempo, a gente vai estar falando com públicos diferentes. Então, se eu começo cobrando hoje 50 reais por mês e vou aumentando a minha precificação, o público que paga 50 reais por mês não é o mesmo público que paga 150 reais por mês, ou que paga 200, ou que paga 300. Então eu vou construindo um público e depois eu não consigo progredir a minha precificação e eu fico preso ali. E aí chega no momento onde, cara, qualquer aumentozinho de 20 reais ali que eu coloque na minha precificação, isso impacta muito as minhas vendas. Então, eu sei que é tentador no começo, quando a gente está naquela vontade de ter mais pacientes, a gente jogar a nossa precificação lá embaixo, mas não faça isso porque você vai ter um problema muito grande dali para frente, tá? Então, mínimo da precificação que a gente entende aqui, 200 reais por mês, tá? Lucão, qual que é o máximo? Não é exatamente o máximo, mas qual que é a faixa ideal aqui que eu observo para a galera do front? De 200 a 500 reais. Então, não é legal cobrar menos que 200, você perde muita margem, mas em alguns casos bastante específicos dá para a gente ir para uma precificação mais baixa, sim. E 500 é uma precificação que a maioria das pessoas conseguem chegar com o tempo. Dá para cobrar mais do que 500 reais por mês? E, galera, quando eu falo 500 reais por mês, é independente do plano, tá? Se é um plano trimestral, por exemplo, eu tô falando de um plano trimestral de 1.500 reais, tá? Dá para cobrar mais que isso? Cara, dá, mas você vai precisar de um processo de venda um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais elaborado, e você também muitas vezes vai precisar ter algum recurso para isso. Seja uma pessoa que já é mais conhecida na cidade, você tenha um entregável diferente, você faz alguma coisa diferente porque já é uma precificação bem elevada, tá? Então, assim, no geral, uma margem de 200 a 500 reais é o que a gente entende como adequado para a maioria dos nutris, tá? Salvo uma outra exceção. Ponto importante aqui. Muitas vezes, os custos que o nutri vai ter, que você vai ter, são diferentes no atendimento, por exemplo, presencial ou online, ou na cidade do interior e na cidade da capital. E aí você atende nesses lugares diferentes. O ideal, o padrão ouro, é que você tenha uma precificação só. Então, que não tenha isso de, o meu online custa tanto, meu presencial nessa cidade custa tanto, meu presencial na outra cidade custa tanto. Por quê? Porque basicamente o que você está entregando é o benefício, é o resultado, é a transformação. Independe o meio que você faz isso. Cara, se eu faço isso por uma chamada de vídeo, se eu faço isso por um atendimento presencial, eu estou entregando o mesmo valor, então eu deveria cobrar o mesmo valor. Eu deveria ter a mesma precificação, tá? Mas a gente sabe que isso nem sempre
É possível porque algumas pessoas vão ter muito mais gasto no presencial. Então, se você tem uma locação de sala ali que te cobra um preço mais alto, que vai ter um assistente, vai ter uma comodidade, tem o deslocamento, tem a alimentação. Nesses casos, onde a sua margem vai ficar muito diferente, caso você tenha uma precificação única, a gente pode ter sim duas precificações, tá? Então pode ter uma precificação para online e outra precificação para o presencial, por exemplo, tá? Essa não é a regra, essa é a exceção. E quando você for por esse lado, quando você tiver mais de uma oferta, a gente sempre vai separar essas ofertas e não conta para o paciente todas as ofertas juntos, tá? Uma das coisas que a gente quer é que o nosso paciente ele não fique confuso. A gente chama isso, de um termo mais técnico, de fadiga de escolha. É quando você fica ali no Netflix, por exemplo, rodando ali 3 horas escolhendo um filme e não escolhe nada porque tem muita opção. A gente não quer que isso aconteça com o nosso paciente ou com o nosso lead, né, o nosso futuro paciente. Então eu não quero mostrar para ele 8, 9, 10 opções de plano. Então, 3 online, 3 presencial nessa cidade e 3 presencial na outra cidade ali. Eu quero ser assertivo com isso. Então, quando um lead novo chega, eu vou perguntar de onde ele é, se ele tem interesse no acompanhamento presencial, no online, e vou mandar para ele só a oferta específica que eu já conversei e que eu já entendi que é a oferta que ele quer. Tá? Então, se eu tiver mais de uma oferta, o que pode acontecer em alguns casos, eu sempre vou separar essas ofertas e vou mandar para o meu lead só aquela oferta específica para o caso que ele está procurando. Então tá, entendi que para que eu tenha margem, para que eu tenha lucro, eu preciso ter a minha precificação entre 200 e 500 reais por mês. O que é esse por mês que eu estou falando? Tá? Para que vocês entendam isso, a gente vai para o nosso segundo ponto, que são planos por tempo. Tá? O Nutri pode organizar o atendimento, o acompanhamento dele de algumas maneiras. Você pode vender consulta com ou sem retorno, né? O que a gente chama de consulta avulsa. Você pode vender o que a gente aqui do front chama de pacotes, então um pacote de 2 consultas, pacote de 3 consultas. E você pode vender planos, que é o que a gente entende como o modelo ideal, que é mais benéfico tanto para o paciente quanto para você, tá? Como que funciona cada um desses modelos? Cara, na consulta, basicamente, o paciente te paga uma certa quantia, vem e faz uma consulta com você, ou uma consulta e depois de um certo tempo ele tem direito a um retorno. Quando eu vou para o modelo de pacotes, então eu vou vender um pacote de 3 consultas, um pacote de 4 consultas, por exemplo, isso já me dá uma vantagem, porque eu começo a vender coisas de valor maior, e isso para o Nutri é muito bom, então eu já não vou vender uma consulta de 200, eu vou vender um plano de 600, de 700, de 1.000, de 1.500. Isso passa a ser mais vantajoso, mas mesmo assim a gente ainda não está precificando o nosso trabalho direito. Imagina, por exemplo, que eu vendo para esse meu lead, né, que agora é meu paciente, eu vendo para ele um pacote de 3 consultas. Ele usa uma consulta hoje, uma consulta daqui a 30 dias e uma consulta 30 dias depois dessa segunda. Então, para esse paciente, eu tive 3 meses de acompanhamento, né? Então, entre essas consultas, ele vai ter uma dúvida, ele vai me chamar, eu estou disponível ali, posso fazer um suporte proativo com ele, né? Posso mandar os meus feedbacks para que ele responda. Então, eu dei um acompanhamento para ele desse tempo ali. Digamos que eu vendo o mesmo pacote para outro paciente e ele use uma consulta hoje, uma daqui a 3 meses e uma 3 meses depois dessa segunda. Para esse meu segundo paciente, eu dei o dobro de acompanhamento, eu dei 6 meses de acompanhamento. Quando eu precifico só pelo número de consultas, eu dou muita liberdade para o meu paciente usar essa consulta, né, da maneira que ele quiser. Isso é ruim para mim, porque eu não sei o quanto trabalho eu vou ter com esse paciente. É ruim para o paciente, porque ele não vai ter o acompanhamento da maneira que eu planejei. Então, cara, se eu planejei que dentro do meu modelo de acompanhamento tem uma consulta a cada 30 dias ou uma consulta a cada 45 dias, tem um motivo para isso, um motivo terapêutico, um motivo, cara, eu preciso ver essa pessoa, ver a evolução dela, fazer algum ajuste, tirar alguma dúvida, evitar algum erro, e para isso eu preciso de uma certa frequência de interações. E isso é péssimo principalmente para o Nutri por um motivo que é muito ruim para todo mundo que não é CLT, que é falta de previsibilidade. Então, se eu tenho uma pessoa e eu não sei se ela vai usar a última consulta dela agora, semana que vem, mês que vem ou ano que vem, eu não sei quando ela vai renovar comigo e me pagar de novo. Isso é muito ruim, porque eu não consigo fazer grandes planos. Então, como que eu vou planejar uma viagem para daqui a 3 meses se eu não sei qual vai ser a minha renda nos próximos meses, porque eu não tenho nenhuma previsibilidade? Então, o melhor modelo possível, que é o modelo que a gente aplica e ensina aqui no Nutri no Front, são planos por tempo, onde você vai ter um período específico de acompanhamento e dentro desse período você vai distribuir um certo número de consultas, uma certa frequência de contato, de suporte, de chamada de SOS, de tudo que você vai ter de entregável dentro do teu plano, tá? Então, por exemplo, você vai ter um plano mensal, um plano trimestral e um plano semestral. Nesse modelo de planos, você vai saber o início, você vai saber o fim, você vai saber quando essa pessoa vai te pagar de novo, então você entende ali que existe um timing melhor para renovação.
e principalmente você sabe quando as consultas vão acontecer, ou mais ou menos quando elas vão acontecer. Então isso ajuda você a organizar as tuas finanças, organizar a tua agenda e dar mais resultado para o paciente, dar um acompanhamento que faça mais sentido dentro do teu modelo de negócio, dentro do teu modelo de trabalho. Então é justamente por isso que a gente fala para que vocês tenham os planos de acompanhamento por tempo. Tá, Lucão, beleza. Já entendi então que eu preciso cobrar mais ou menos de 200 a 500 reais por mês, e eu falei por mês porque eu tenho que criar planos para mim que sejam baseados em tempo de acompanhamento. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Como que eu trago isso aqui mais para a prática? Como que eu começo a montar a minha oferta agora que eu já entendi esses 2 primeiros pontos que são um pouquinho mais teórico? Agora a gente vai para a parte de ancoragem, que talvez seja a parte mais importante aqui desse vídeo. E para facilitar o entendimento desse conceito de ancoragem, pensa em quando você vai no McDonald's, por exemplo. Não é o melhor exemplo para usar para um público de nutricionistas, mas pensa quando você vai no McDonald's ali e você compra um lanche, compra um combo que tem uma batata pequena. E aí, quando você vai pagar, a atendente fala assim, cara, por mais R$1, por mais R$2, você gostaria de trocar a sua batata pequena pela batata grande? E você, obviamente, fala, cara, claro que eu gostaria, porque faz muito sentido, é muito pouco dinheiro para um benefício muito maior ali. Então faz muito sentido que eu pegue a batata média. Nesse conceito do McDonald's, a batata pequena ela nunca foi para ser vendida, ela só foi para fazer com que a precificação da batata média seja mais atrativa ainda, que você sofra muito menos para pagar o preço da batata média, porque você está comparando ele com o da batata pequena. A gente chama isso de ancoragem. Então, a batata pequena ela está ali só para ancorar a precificação da batata média. Nessa oferta do McDonald's, essa oferta está ancorada na batata média. E a gente vai agir mais ou menos da mesma maneira. Então, eu vou ter os meus planos, e, obviamente, vão ter planos que são mais vantajosos para mim. E eu quero vender esses planos e não os outros. Então, por exemplo, digamos que eu vá para a ideia de ter um plano mensal, um plano trimestral e um plano semestral. Eu não quero vender o meu plano mensal. Ele é um plano de entrada ali, que quem vai comprar ele é basicamente aquela pessoa mais indecisa, que até tem a grana para pagar meus planos maiores ali, mas ela fala, pô, não conheço o Lucão ainda, não sei se ele é muito tão bom, não quero fazer um compromisso de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Então eu vou pagar um pouquinho mais caro esse mensal aqui para eu experimentar e qualquer coisa eu faço um outro plano depois. Então o nosso plano mensal ele não é para ser muito vendido, eu quero vender mais os outros planos, tá? Mas vamos dar uns passinhos para trás agora. Como que a gente organiza esses planos? Primeira coisa, os planos nunca podem ser muito próximos. Então não faz sentido eu ter um plano de 1 mês, um de 2 meses e um de 3 meses. Isso aqui é muito próximo. É difícil diferenciar um plano do outro, é difícil mudar a precificação, é difícil colocar algum entregável a mais. Então a gente não vai ter planos tão próximos assim. A gente normalmente dá um espaço maior. Por exemplo, um plano mensal, um plano trimestral e um plano semestral. Esse aqui é o modelo de plano de acompanhamento mais comum no Nutri no Front, tá? Dependendo de como você trabalha, e a gente já vai listar esses depende que eu vou trazendo aqui, mas dependendo do modelo que você trabalha, você pode ter, por exemplo, um mensal, um trimestral e um anual, um mensal, um trimestral, um semestral e um anual. Então, o plano anual ele pode aparecer em alguns momentos ali, mas são para exceções, tá? Não é para todo mundo ter um plano anual na oferta ali, pelo menos um que faça sentido dentro desse modelo de oferta que a gente está apresentando para vocês. Então, vamos considerar que você vai ter um plano mensal, um trimestral e um semestral, beleza? Então, 3 planos ali por tempo. Dentro desses planos, eu quero mais vender um deles. Já falei que não pode ser o mensal, então pode ser o trimestral e pode ser o semestral também. Qual que é a vantagem de ancorar no trimestral e qual é a vantagem de ancorar no semestral? A vantagem de ancorar no trimestral é eu tenho muito menos risco de me prender a um paciente que eu não quero. Então, talvez eu vendi para a pessoa um semestral, que é um plano mais longo, ela já passou por 4 meses e perdeu a adesão e está insatisfeita agora, por mais que eu faça tudo o que eu possa ali para que esse paciente tenha resultado e mantenha a adesão, mas ele perdeu a adesão no 4º mês. Ele vai ficar mais 2 meses comigo insatisfeito. Isso é muito ruim para mim, tá? Para minha operação como um todo. Então, muito Nutri vai preferir ancorar no trimestral por isso. Eu me amarro menos ao paciente, tá? Uma outra coisa muito boa aqui é que é mais fácil de fazer uma venda. Então, se eu tenho uma oferta ancorada no plano trimestral, que é um plano um pouco menor, fica um pouco mais fácil de fazer uma venda, justamente porque o valor absoluto, o valor total dessa compra é um valor menor, e isso vai precisar de menos convencimento para que uma pessoa faça uma compra, tá? Então, essas são as vantagens de um trimestral. Qual que é a vantagem de um semestral? Ele te dá mais previsibilidade de agenda, porque você consegue se planejar mais para frente. Ele te dá mais dinheiro rápido, então a pessoa do
trimestral, se ela renovar 2 vezes, ela vai te dar mais dinheiro, porque um trimestral tem um mês mais caro do que o semestral. Mas esse dinheiro ele vai entrar uma vez agora e a outra metade daqui a 3 meses. Quando eu vendo um plano semestral, eu recebo todo esse dinheiro na hora da venda. E dependendo do que você precisa das suas finanças, isso pode ser mais vantajoso para você, tá? E essa pessoa aqui, obviamente, você está garantindo que ela vai ficar com você por 6 meses e você já não tem mais o risco dela abandonar o teu acompanhamento no final do 3º mês, né? No final desse trimestral aqui. Então essas são as vantagens. Esse aqui é mais fácil de vender e você se amarra menos ao paciente. E esse aqui te dá mais previsibilidade de agenda e é um valor absoluto maior que você recebe mais rápido. Dito isso, o que eu recomendo para vocês e qual que é a trajetória da maioria dos Nutris aqui dentro do Nutri no Front? A maioria dos Nutris vai começar ancorando no trimestral, justamente para facilitar esse processo de venda para você que talvez ainda não seja tão experiente para conduzir uma venda ali com mais de um lead ao mesmo tempo, com algumas objeções, então você facilita esse processo. E com o tempo, conforme a tua agenda vai ficando um pouquinho mais cheia e você vai ganhando experiência, tanto no processo de venda quanto no processo de gestão, você muda a tua ancoragem, você muda a tua precificação e passa a ancorar em planos maiores, seja no semestral, seja no anual. Então, a maioria dos Nutris vai começar ancorando no trimestral e depois muda a ancoragem e migra ali para um semestral, migra para um anual, dependendo de como está a tua agenda. Tá, Lucão, beleza. Traz isso para a prática, por favor. Me dá um exemplo ali do que seria uma precificação ancorada no trimestral, uma precificação ancorada no semestral. Vamos lá. Qual que é, assim, a precificação mais baixa possível para que eu tenha uma ancoragem no trimestral? Imagina, por exemplo, um mensal de 250, um trimestral de 200 e um semestral de 180. Quando eu falo 200 e quando eu falo 180, eu estou falando no trimestral 3 vezes de 200 e no semestral 6 vezes de 180, tá? Então, estou vendo aqui o preço do mês em cada um desses planos, tá? Então, pensa, por exemplo, 250, 200 e 180 é uma precificação que está ancorada no trimestral. Por quê? Do meu mensal de 250 para o meu trimestral de 200, eu tenho R$50 de desconto, tenho R$50 de precificação mais barata, tá? E do meu trimestral para o meu semestral, eu tenho só R$20, tá? De 200 para 180. Então eu tenho um grande degrau aqui e um degrau pequeno aqui. Quando um lead bate o olho, ele vai falar, cara, é claro que vale a pena esse aqui, porque eu tenho muito benefício de ir daqui para cá e um pouquinho de benefício só daqui para cá. Então é uma oferta ancorada no trimestral, tá? Essa aqui é a mais baixa possível porque o seu semestral já cai um pouquinho naquela faixa legal que te dá a margem que a gente falou de R$200 lá no começo, tá? Quais são outras precificações mais interessantes? Alguma coisa parecida, por exemplo, com 350 no teu mensal, 250 no seu trimestral e 230 no seu semestral, tá? Então, 350, 250, 230, mesma coisa. Salto grande daqui para cá, salto pequeno daqui para cá. A gente pode ter uma precificação mais alta ainda, por exemplo, 450, 300, 270, tá? Então, todas essas aqui são precificações ancoradas no seu trimestral e são precificações reais da galera aqui do Front, que bastante gente aplica e dá muito certo, a oferta 100% validada. Digamos que depois você, tá, beleza, já coloquei alguns pacientes na minha agenda, já tenho mais confiança, já consigo conduzir um processo de venda muito melhor, vou mudar a minha precificação para o meu semestral. Como que isso pode ficar na prática, por exemplo? Imagina uma precificação de 350 no mensal, 320 e 270. A gente está ancorando no semestral, salto pequeno daqui para cá, salto grande daqui para cá. Imagina agora 450, 410, 330. Então, mensal, trimestral e semestral. São 2 exemplos de precificação ancorada no semestral, tá? Então, só para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Lucão, precisa estar exatamente igual essa precificação aqui? Claro que não. Você vai adequando de acordo com a resposta do teu público, num processo que a gente chama de validação de oferta, tá? Então, sempre quando você muda a tua oferta, mesmo que eu faça isso para você, mesmo que você vire aluno do Front e fale comigo, eu monte para você a tua oferta, te entregue, mesmo assim, ainda é um chute. Pode ser um chute muito qualificado, porque eu faço 10 precificações de aluno toda semana, mas mesmo assim é um chute. Isso depende de uma certa validação, que é o quê? Você vai pegar essa precificação nova, vai oferecer para os próximos 15 leads, para os próximos 20 leads, e vai ver se você vende, se não vende, se está vendendo muito mensal, se está vendendo muito trimestral. E dependendo desse feedback, dessa resposta que você tem do teu público, você vai falar que a sua oferta está validada, quando você consegue vender bem e consegue vender o plano que você mirou, que você ancorou, e precisa de algum ajuste quando isso não acontece, quando eu tenho muita dificuldade de fazer uma venda ou quando eu estou vendendo muito meu plano mensal, tá? Então, toda mudança de oferta
vai precisar de um processo de validação. Tá, Lucão, beleza, já entendi que eu preciso desses planos por tempo, então eu vou ter um mensal, um trimestral e um semestral e vou ancorar no meu trimestral. Vou fazer 350, 250, 230. Como que eu coloco as minhas consultas ali dentro? Quantas consultas eu preciso ter em cada plano e como que eu distribuo elas ali dentro? Tem dois modelos de distribuição de consulta mais comuns. O modelo de 30 dias e o modelo de 45 dias. Normalmente, a galera que está começando vai ter consultas a cada 30 dias. Por quê? Porque, cara, você não tem quase nenhuma limitação de agenda, você tem pouco paciente e é bom que você ofereça mais para facilitar o processo de venda. Então, você começa com muito mais chance de fazer uma venda quando você entrega mais para aquele paciente. Então, a maioria dos Nutris vai começar com consultas a cada 30 dias. De qualquer maneira, quando você começa a dar mais alguns passos na carreira, pega alguns pacientes a mais, ganha mais experiência, é normal que você mude para o modelo de 45 dias, tá? E aí você tem uma consulta a cada 45 dias. Você consegue prestar um cuidado tão bom quanto no modelo de 30 dias, mas precisa de um pouquinho mais de experiência tua na clínica para fazer isso e para entender os ajustes que você vai fazer em cada consulta com o teu paciente, tá? E muito mais importante do que o número de consultas, ou essa frequência que a gente falou, é como você vai distribuir elas dentro do plano. E eu vou falar para vocês um conceito um pouco abstrato agora, então presta bastante atenção. Digamos que você vai ter um plano trimestral, tá? Então 3 meses de acompanhamento, 90 dias. E você vai colocar nele ali consultas a cada 30 dias. Então você vai ter uma consulta no dia 1, tá? Então você tem 90 dias de acompanhamento. Consulta no dia 1, consulta no dia 30, consulta no dia 60 e consulta no dia 90, certo? Muito errado, tá? Você não vai ter 4 consultas. Por quê? Imagina que eu tenho um plano trimestral e eu faço uma consulta no último dia do meu plano, no dia 90. O que acontece? O que o paciente vai pensar? E ele vai estar certo de pensar isso. Ele vai falar assim, ó, beleza, fiz a minha última consulta hoje, no dia 90, o Nutri me passou um monte de coisa nova, mudou um monte de coisa, me passou um monte de tarefa ali, eu vou para casa, vou colocar isso em prática, vou ver o resultado, e daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui sei lá quanto tempo, eu volto e renovo com ele. E quando a gente faz isso, eu vou vender um plano trimestral para aquele paciente a cada 5, 6 meses. E aí eu não tenho a previsibilidade que eu quero, que é, quando uma pessoa está num plano trimestral, eu quero saber que ela vai renovar a cada 3 meses, para eu ter aquela previsibilidade de quando o meu dinheiro vai entrar, de quando eu vou ter aquele faturamento. Então, como que a gente distribui as consultas para que isso não aconteça? Eu sempre vou ter uma consulta no dia 1, uma no dia 30, uma no dia 60 e do dia 60 até o dia 90 é só suporte. Eu não fecho meu plano com uma consulta. Como que meu paciente faz para voltar no dia 91 aqui? Ele vai renovar comigo e ele vai estar voltando aqui com a primeira consulta do próximo plano. Então eu sempre vou terminar o meu plano com suporte e não com consulta. Então, num plano trimestral, com 3 consultas, o certo seria uma consulta no dia 1, uma consulta no dia 30, uma consulta no dia 60 e só suporte do dia 60 até o dia 90. Se eu vou para um plano trimestral com consultas a cada 45 dias, eu vou ter uma consulta no dia 1, uma consulta no dia 45 e do dia 45 até o dia 90 eu tenho 45 dias de suporte. Se a pessoa quiser voltar no dia 91, ela está renovando um novo plano, tá? Então, é muito importante eu entender quantas consultas vai ter em cada um dos meus planos e também como eu vou distribuir elas para que eu não prejudique a minha capacidade de renovação e a minha previsibilidade de faturamento. Um ponto importante é, por mais que a maioria dos Nutris que começam a ter um certo sucesso e começam a ter mais pacientes migrem para o modelo de 45 dias, né, de uma consulta a cada 45 dias, dependendo do seu público, essa migração não vai acontecer. Então, talvez você trate de um público que precisa de mais cuidado, de atletas de um nível um pouquinho mais alto, de pessoas que têm problemas de comportamento mais sério, alguma pessoa com transtorno psiquiátrico, com transtorno alimentar, e essas pessoas elas vão precisar de uma frequência maior de interações. E muitas vezes, mesmo um Nutri mais bem estabelecido e com mais pacientes, vai continuar no modelo de consultas a cada 30 dias, tá? Obviamente a tua precificação vai subir, porque a sua entrega também é maior, mas você, para alguns públicos, pode precisar dessa frequência aumentada de consultas, de interações. Então, Lucão, beleza? Já entendi quanto eu tenho que cobrar, quais vão ser os meus planos, como que eu vou fazer a minha ancoragem, já sei quantas consultas vai ter em cada um dos planos, também sei como eu vou distribuir essas consultas. Como que eu faço agora para mostrar, para apresentar, para contar isso para o meu paciente de uma maneira que faça sentido, tá? A gente vai chamar isso de envelope, mas é basicamente como que eu vou pegar essa precificação, esses planos que você tem e transformar isso em alguma coisa atrativa ali, sexy pro paciente, tá? Pro seu lead, no caso, né, futuro paciente. Primeira coisa, toda a tua comunicação vai ser sempre no valor da parcela, vai ser sempre no valor da mensalidade, tá? Então assim, num plano trimestral,
a pessoa pode te pagar no cartão de crédito, ou pode te pagar no Pix, ou pode pagar de qualquer maneira que você entenda que faça sentido ali, mas a gente sempre vai falar para ela quanto é o preço do mês. Então, se o meu plano trimestral custa R$600, em vez de eu falar R$600, eu vou falar 3 de 200, tá? Por quê? Porque eu sempre quero reforçar essa ideia de que a pessoa paga por um trabalho que eu faço ao longo do mês, por um acompanhamento, e não pela minha consulta. Porque senão, quando eu tiver um plano que tem 3 meses de acompanhamento e 2 consultas, se eu falo a minha precificação de qualquer outra maneira, a pessoa vai começar a fazer de cabeça a continha de quanto ela paga por consulta. E aí você vai ter que cobrar mais barato do que um Nutri que dá 3 consultas no plano trimestral. Isso não necessariamente é verdade, isso não precisa acontecer porque o seu trabalho não é pior, o resultado que você entrega não é menor que aquele outro Nutri, tá? Então a gente sempre que pode, a gente reforça essa ideia de que a pessoa paga por um trabalho feito ao longo do mês. A consulta, ela é uma interação, mas você tem várias outras de suporte, de feedback, de tirar dúvidas, que são importantes também, te dão tanto trabalho quanto e você precifica o seu trabalho por isso. Quando eu parcelo esse plano no cartão de crédito, por exemplo, eu cobro um pouquinho a mais na parcela porque eu pago os juros da maquininha ali. Como que eu comunico isso para o meu paciente? Então assim, lá na frente, quando você tiver com uma margem mais legal, com precificação mais alta, para de cobrar esses juros, tá? Oferece parcelamento sem juros. Você já cobra um valor alto, embute isso ali na tua precificação. Mas se você não alcançou esse padrão ouro ainda, você sempre vai falar para o paciente o preço da parcela. Então, cara, quanto que é o meu trimestral? O meu trimestral é 3 de 270. E caso você pague à vista, você tem um desconto ali. Então, por exemplo, ou você vai pagar 3 de 270 ou você vai pagar R$700 à vista com X% off. Eu sei que no final é a mesma coisa, mas para o paciente é muito melhor ouvir que ele tem um desconto caso ele pague à vista do que um acréscimo caso ele pague parcelado. Ele vai pensar, pô, já estou pagando aqui R$1.000, R$1.500 em um plano e o Nutri ainda vai ficar me cobrando taxa de maquininha para eu poder passar isso aqui no meu cartão de crédito. Então a gente sempre coloca como padrão ali, como base da nossa precificação o preço da parcela e aí sim a gente mostra ali embaixo, menorzinho, o preço à vista com o desconto que essa pessoa tem, tá? Então toda a tua comunicação vai ser baseada no preço do mês em cada um dos seus planos. A gente recomenda que você tenha sempre algum material para apresentar isso para o teu lead. Então você pode escrever, pode mandar áudio, pode, mas é legal que você também tenha alguma coisa. Pode ser um PDF, pode ser uma imagem que mostre de maneira mais visual quais são os seus planos, o que tem em cada um e quanto custa. Então faz muito sentido que você tenha um material desse. Aqui no front, obviamente, a gente tem esse modelinho pronto para os nossos alunos, mas você consegue fazer isso sem tanta dificuldade, sabendo mexer um pouquinho no Canva ou no Photoshop ali, tá? O que tem que ter de importante nesse teu material? Primeiro, você vai sempre colocar, então, eu tenho meu plano mensal, trimestral e semestral e está ancorando no trimestral. É o plano trimestral que vai estar no meio da arte, um pouquinho maior, com uma cor diferente, em destaque. Segunda coisa, sempre lá embaixo, o valor que vai estar maior é o valor da parcela, o valor da mensalidade ali, tá? E a gente pode colocar algumas outras dicas visuais de plano mais escolhido, melhor custo-benefício, justamente para reforçar ainda mais aquela ancoragem que eu já fiz em relação à precificação, tá? E se você quiser ir assim, um nível acima e colocar a cerejinha do bolo ali, você vai dar um banho de marketing nesse teu material. Em vez de chamar o seu plano mensal de mensal, o trimestral de trimestral e o semestral de semestral, você vai arrumar nomes um pouquinho mais marqueteiros que tenham a ver com a tua personalidade ali para cada um dos planos. E se você quiser realmente se destacar nesse sentido, você vai envelopar isso tudo dentro de um método próprio. Então você vai ter o teu método com os teus pilares, com os teus princípios, porque fica muito mais fácil para o teu lead entender como funciona o teu acompanhamento, o que tem ali e a justificativa daqueles passos e daquelas etapas, quando você tem um método que explica todo esse conjunto, tá? Mas isso é um assunto que eu não consigo abordar nesse vídeo, talvez fique para um próximo. E se esse vídeo facilitou a tua vida, mas você queria um pouco mais de auxílio ainda, fala, cara, Lucão, queria que alguém do Nutri no Front montasse para mim a minha oferta junto comigo ali, considerando todas as minhas particularidades. Faz assim, clica no botãozinho aqui embaixo, no link que tem logo embaixo do vídeo ou fixado no primeiro comentário, dá uma olhadinha como funciona o Nutri no Front, manda a tua aplicação ali, você vai ser recebido por alguém da nossa equipe para explicar para você como funciona a mentoria e se fizer sentido você pode, daqui a um tempinho, ser mentorado do Nutri no Front e aí você tem tudo isso aqui de mão beijada já prontinho para você, beleza? Vem pro Front.